Pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre cinemática. A cinemática é o estudo dos movimentos na física e tudo que possui movimento vai ter uma velocidade. E a nossa velocidade sempre será calculada por uma variação do espaço. Então, toda vez que vocês verem esse triângulo, significa variação do espaço sobre a variação do tempo. Ou simplesmente distância sobre tempo. E a unidade de velocidade nós iremos utilizar metro por segundo. Em algumas atividades vai pedir para vocês calcular em quilômetros por hora. Existe uma forma de transformar metros por segundo em quilômetros por hora. Como metros é menor do que quilômetros, para a gente transformar metros por segundo em quilômetros por hora, nós vamos simplesmente multiplicar por 3,6. Ou seja, transformar metros, que é uma coisa pequena, em uma coisa grande, que é quilômetros, nós multiplicamos por 3,6. E para transformar quilômetros por hora em metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Ou seja, quilômetros é maior do que metros. Para me transformar quilômetros em metros, eu vou dividir por 3,6. Lembrando que é quilômetros por hora. Ok? Esse material eu vou enviar para vocês e vou resolver alguns exercícios agora. Ok? Para refletir, vai ser a nossa primeira questão. Um caminhão ocupa posição de 450 km. Ou seja, nós temos um caminhão que vai estar no quilômetro 450. Vamos supor que essa BR tem 1000 quilômetros. Ou seja, falou que o caminhão está parado na posição 450 da BR-101, que liga Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Primeira pergunta, isso indica que o caminhão percorreu 450? A resposta é não. A única coisa que a gente pode falar é que o caminhão está na posição 450. Ou seja, ele pode ter saído de um local, de uma cidade que fica na posição 400 e ter andado até a posição 450. Por exemplo, aqui em Bocaiúva, quando você está na BR, você vê umas plaquinhas. Aqui em Bocaiúva tem a placa de 400. Em Engenheiro Navarro tem a placa de 425. Ou seja, uma pessoa que sai da posição 400 e anda até a posição 425, andou apenas 25 quilômetros. Então, estar na posição 450 não indica que ele andou 450. Podemos dizer que ele está indo para o Rio Grande do Sul? Também não, porque ele pode vir para cá ou para cá. Então, falar da posição não é falar para onde que ele está indo. É só falar o local onde ele está. Por exemplo, aconteceu um acidente de carro. Aí, para avisar qual que é a posição que está o acidente, o pessoal olha essa plaquinha e fala, ó, o acidente está no quilômetro 320. Então, é apenas para localização. Essa primeira questão aqui, ela é bem interessante, ok? Eu vou resolver ela para vocês. E todas as questões que nós temos aqui, nós vamos resolver com a equação velocidade é igual a distância sobre tempo. Todas, ok? Todas dessa lista resolve com essa equação. Nós temos duas cidades que estão a distância de 340. Então, a primeira coisa que a gente faz é organizar os nossos dados. A distância é 340 km. Nós temos duas velocidades, porque no problema nós temos uma pessoa que sai daqui a uma velocidade de 90 e temos uma pessoa que sai daqui a uma velocidade de 80. Ou seja, as duas vão se encontrar porque as duas estão saindo de pontos diferentes. Uma com velocidade 90, uma com velocidade 80. São duas perguntas. A primeira pergunta é: qual o tempo que elas vão se encontrar? Depois de quanto tempo elas vão se encontrar? Ou seja, está procurando o tempo. E a segunda pergunta, qual a posição da estrada que os dois vão se encontrar? Então, a primeira forma é organizar os nossos dados. Nós temos a distância, 340 km. Nós temos uma velocidade que é de 90 km por hora. E nós temos a segunda velocidade que é de 80 km por hora. Ok? O que eu estou procurando? O tempo.
Mas professor, como é que eu vou organizar isso, sendo que eu tenho duas velocidades, né? Não dá para colocar duas velocidades aqui. Dá. Porque toda vez que você tiver dois objetos indo um ao encontro do outro, as velocidades dos dois vão ser somadas. Então essa velocidade aqui não vai ser 90, não vai ser 80. A velocidade vai ser 170. Por quê? Em uma hora, esse daqui anda 90 km. Na mesma hora, esse aqui anda 80 km. Ou seja, em uma hora juntos, os dois andam qual distância? 170. Então a velocidade, que é esse V, é 170, que é igual à distância, que é o D, sobre o T. O que eu fiz aqui? Eu simplesmente substituí o V por 170, o D por 340 e o T eu deixei. Agora eu quero encontrar o T. Para me encontrar o T, é só substituir de lugar com o 170. O T passa multiplicando e o 170 passa dividindo. Então, o meu resultado vai ser T igual a 340 dividido por 170. Corta, corta. Dá quantas horas? 2 horas, ok? E a posição? Qual a posição que eles vão se encontrar? Aí você vai olhar para cá. O carro que está saindo da origem está saindo a qual velocidade? 90. Ou seja, em uma hora ele anda 90 km. Em outra hora ele anda 90 km. Então em 2 horas, porque isso aqui é uma hora, isso aqui é uma hora, ele vai andar 180 km. Ok? Agora, pessoal, nós vamos resolver essa questão da UFMG, ok? Essa é uma questão bem tranquila, só que para resolver ela, nós vamos fazer passo a passo. A primeira coisa que quando vocês verem um gráfico irão fazer é analisar quem é o eixo Y. Então nós temos aqui um gráfico, sempre nós teremos um eixo Y e um eixo X. O eixo Y no gráfico fala para a gente que é posição. E o eixo X é o tempo, ou seja, nós temos um gráfico de posição por tempo. E o que é posição por tempo? Velocidade. Posição, distância, espaço, sempre vai ser uma relação de espaço e tempo. Distância e tempo é velocidade. Então, nesse gráfico, nós temos 3 velocidades. Mas por que 3? Porque nós temos 3 inclinações. Observe que aqui nós temos uma inclinação, aqui ela fica mais inclinada ainda, e aqui ela aumenta a inclinação. Então nós temos 3 velocidades, porque nós temos 3 inclinações diferentes. Por exemplo, se eu desenhar para vocês esse gráfico aqui, ó. Aqui vai ser posição, que é espaço por tempo, e vou ter esse gráfico. Aqui nós temos 2 velocidades, porque nós temos 2 inclinações diferentes. Se eu fizer ele assim, nós teremos quantas velocidades? Cada inclinação dessa é uma velocidade. Então nós teremos 4 velocidades, espaço por tempo. Então, o que a gente vai fazer? O primeiro ponto é descobrir onde que termina a primeira velocidade. A primeira velocidade na posição, vocês sempre vão olhar a posição. Aí vocês vão fazer uma retinha aqui e vai perceber que a primeira velocidade V1 acaba no tempo igual a 30 e a posição está exatamente entre 0 e 100. Então, a posição dele entre 0 e 100 é quanto? 50. Quanto tempo que demorou para andar 50 metros? 30 segundos. Então, eu tenho espaço por tempo. Corto 0 com 0. Isso vai dar aproximadamente 1,66 metros por segundo. Ok? Essa é a velocidade do V1. Agora, observe o V2. O V2 é bem curtinho. Ele só vai do 30 ao 40. Só que para você não errar o V2, você tem que descobrir onde que ele começa. No tempo, ele começa no 30. Ou seja, o V1 acaba no 30 e o V2 começa no 30. Ok?
Quando chega no 40, o V2 acaba porque a inclinação muda. Então, de 30 para 40, o tempo é de 10 segundos. Então, esse é o grande segredo. Você não vai olhar os 40 segundos, você vai olhar onde começa o V2 e onde ele termina. Se ele começa no 30, termina no 40, ele andou 10. E na posição onde que começa o V2? Exatamente onde acaba o V1, no 50. E onde que ele termina? No 100. De 50 para 100 é 50 metros. Ou seja, a velocidade 2, 5 dividido por 1, 5 metros por segundo. A pergunta quer saber qual que é a velocidade no tempo igual a 60, que é esse ponto aqui, ó. E esse ponto está exatamente no V3. Então, para você encontrar a resposta certa, você vai ter que calcular o V3. E a velocidade 3 é distância sobre tempo. Aí, como é que você vai fazer? O V2, a gente viu que ele acaba no 100. Então, o V3 começa no 100. Então, esse ponto aqui é onde começa a velocidade 3 e ela está no 100. E o V3 vai de 100 até 700. Para mim andar de 100 até 700, eu vou andar 600. Ou seja, eu não vou olhar a partir do zero, eu vou olhar a partir de onde começa o V3, que é no 100. E o tempo? O tempo começa em 40 segundos e termina em 100. De 40 para 100 vai dar 60. Corta, corta, 60 dividido por 6, 10 metros por segundo. Essa é a velocidade V3, que é a letra C. Ok? Até mais, pessoal.